autor desenvolve os distintos planos considerados na primeira parte do século e ele fala sobre a comissão e a questão de transferência da con- que foi a resposta ao levantamento de 1936. O mandato britânico tinha que investigar o levantamento, mas isso levou à transferência. Mas outro ponto importante em termos da cumplicidade britânica no processo, des- na- no final do livro fala do mandato britânico. Na, o Partido Laborista Trabalhista britânica foi cúmplice do processo. Este fato não é mencionado, não é reconhecido pela academia, nos círculos políticos, que o Partido Trabalhista esteve envolvido com o que aconteceu com os palestinos. O governo israelita nomeou um dos colonos, Hugh Dalton, que propôs a resolução ao Partido Trabalhista. Em termos do contexto latino-americano, eu acho que os leitores no Brasil podem compreender o que aconteceu em Palestina, porque as pessoas em América Latina também foram vítimas de um processo de limpeza étnica e discriminação. Os conquistadores, os colonos que entraram no Peru, no México e fizeram uma limpeza étnica dos astecas para estabelecer as colônias na América Latina. Os colonos do século XIX tiveram sucesso na exterminação e eliminação do povo palestino. Os palestinos ainda têm uma presença na terra. E essa similitude entre o que ocorreu na América Latina e na Palestina tem que ser observada. Eu gostaria de destacar o fato de que, alguns dias atrás, o líder do partido em Israel sobre a população árabe palestina em Israel falou que não é o seu lar e destaca o fato de que a noção de expulsão continua até hoje e é uma força que afeta as políticas e atitude para as pessoas palestinas, o que ocorre em Jerusalém, em todos os locais, a sua presença não é desejada. O doutor Massala utiliza documentos e teve acesso a muitas informações no livro. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Daoud. Agora o professor Massala
Professor, vamos escutar a sua mensagem. Muito obrigada aos organizadores e também a Soraya e também a excelente apresentação de Daoud Abdala. Também facilitou a minha apresentação. Ele tem muita informação, tem lido o livro em detalhe e espero que todas as pessoas possam ler o livro como fez o Dr. Raul. Eu vou começar dizendo que estou muito entusiasmado, é um prazer para mim estar aqui. É, é meu primeiro livro em português no Brasil e obrigado pelo trabalho feito pela editora, também o monitor do Oriente Médio, Soraya, e pessoas loucas trabalhando no processo que fizeram possível a publicação. Também ao doutor Abdullah, também quero agradecer ao Instituto de Estudos também. Em dezembro de 2016, em Brasil, ahm, falaram para mim da ideia. Levou 4 anos, uma pandemia, um confinamento, a publicação do livro, finalizar o projeto, mas Soraya atingiu o objetivo. Aí, obrigado, quero agradecer a todas as pessoas envolvidas no processo no Brasil. Obrigado a todas as pessoas. O livro foi publicado 30 anos atrás e é muito relevante. Ainda muitas pessoas leem o livro e há pessoas que leem o livro acadêmicos e o impacto do livro na vida acadêmica. Aí esse discurso da mídia, o discurso internacional também, é um discurso que tenta eliminar a ACBA. O livro foi impresso 6 vezes em inglês, é utilizado pelos acadêmicos nas universidades em todo o mundo, mas o contraste com a mídia, que é silenciosa, não fala disso. O livro não fala de 1948, mas a mídia britânica nunca fizeram um documental sobre 1948. A mídia fala do conflito, ou as raízes do conflito, que começou em 1960, mas começou com o começo da colonização da Palestina, 1948. O livro fala das raízes do problema, a origem e os chamados territórios em disputa de 1948, fala das origens do conflito. Por isso, o livro é muito diferente e diferente de outros livros escritos sobre 1948. Não é o único livro sobre Agba,
mas só se concentra no 1948. A história, muitos historiadores falaram de 1948, mas dos eventos militares nesse ano, o, o que aconteceu entre 1947 e 1949, a ola, o conflito militar, e que os palestinos foram expulsados como consequência, uma tragédia, uma consequência da guerra. Mas 1948 não foi uma tragédia, segundo o livro. É o único livro que demonstra documentação e informações sobre o planejamento, discussões. Não há um livro na Terra que fale das discussões, que tenha tanta informação. Tudo é falado, mas não em público. Não se fala disso em público. O discurso colonial em público é utilizado, mas foi a consequência de um planejamento contra os palestinos. As intenções, as decisões, os livros que só falam de 1958 tentam eludir o que aconteceu realmente. Os comitês de transferência que foram estabelecidos décadas antes de 1948. Por isso, o livro é muito diferente. Tento falar, na minha opinião, o livro, a ideia de transferência no livro é um eufemismo para a expulsão, para limpeza étnica, a eliminação do povo, há discussões internas, se fala de expulsão, mas em 1930 essa discussão interna teve lugar. A agência dos colonos na Palestina, o líder Gurion, tentou definir a transferência da Europa na Palestina. Ele tentou definir a transferência, não é acidental, é abrangente, está no coração. E a transferência se convertiu na solução entre no século XIX, na Palestina, se começou a falar de transferência, a transferência local, mudar as pessoas, remover os, as cidades, a terra em 1920. Podemos falar que existia a desaparição das cidades e as aldeias desapareceram ao começo do século XX.
Houve uma transferência local, uma mudança em 1920. Algumas aldeias palestinas começaram a desaparecer no ano 1920. Então, a transferência local existia no mandato britânico e as pessoas perderam as suas terras. Expulsão foi a resposta à remoção local das aldeias. Foi um processo em 1936, devido à transferência local, os colonos tinham eliminado, expulsado as pessoas de algumas regiões, não criou o Estado judeu. Perdão, sua câmera ficou desligada. Vocês me escutam? Sim, professor. Mas você desligou a sua câmera? Vou tentar voltar. Eu não toquei nada, a câmera se desligou sozinha. Estou tentando solucioná-lo, mas eu posso continuar falando sem a câmera? Sim. A razão para a transferência que se votou a solução, uma grande solução nos anos 30, essa pequena transferência para a criação de um Estado judeu na Palestina. Houve então transferências locais e a discussão começou e a conclusão foi que demograficamente os palestinos sempre seriam mais grandes que os assentamentos judeus na Palestina. E então a conclusão foi remover as pessoas de maneira massiva para uma colonização gradual, construir uma aldeia tras outra. Então pensaram, necessitamos uma solução radical, remover as pessoas. A ideia de transferência foi consolidada e tornou-se uma solução nos anos 30. A transferência de pessoas e tinha somente 40% do território. Em 1947, um terço da população, então foi essencial remover, através de massacres de maneira violenta, as pessoas. O livro fala de premeditação, pre-planejamento
da expulsão violenta, a massacre, a atrocidade e a os documentos demonstram o planejamento, os documentos que fazem parte do livro falam da premeditação e alguns documentos estudam o que aconteceu, a documentação, e eu coletei muitos documentos em 2010, 2011. Os autores não falavam da Nakba, e muitos dos documentos que eu tinha em 1998, os documentos estiveram acessíveis nos anos 80, mas os documentos que eu li nos anos 80, eles tentaram eliminar esses documentos e então os, o povo israelita tentou ocultar o Nakba. A imagem, eu não estou seguro disso, como fazer isso, como voltar para a imagem, ligar a câmera. Muito bem. Vocês me escutam? Sim. A centralidade da Nakba é para os palestinos. Contaram histórias da Nakba de uma geração para outra, mas a demonstração da expulsão da Nakba, as histórias da expulsão em 1948, as escutamos de os nossos avós, mas, na minha opinião, a intenção de demonstrar a evidência para demonstrar o que aconteceu, então temos que acessar os arquivos israelitas. Então, a fortaleza do livro é isso, então. De uma maneira, a discussão sobre a transferência é central. O, em 1970, observei as discussões que se tinham nos anos 30 e se falava de transferência do povo palestino. Se falava nos anos 70 que não houve problema com a expulsão ou a transferência dos palestinos. Então, a propaganda fala mentiras.
Não é possível uma reconciliação entre palestinos, entre israelistas, sem a verdade. Sim, não é somente sobre sobre a exposição do que aconteceu em 1948, humilhação. Os israelistas têm uma narrativa, uma propaganda, e a narrativa depende dos fatos também. Temos que trabalhar na exposição dos fatos, da verdade, e se não analisamos as origens do conflito, falamos da transferência, mas a transferência ainda continua, a ideia da Nakba continua. Temos que colocar em destaque que o processo de negação da situação ainda continua. Temos que exponer a situação, expor a situação, e eu acho que temos que resistir à Nakba. A Nakba continua para que as pessoas façam perguntas sobre o livro. Eu acho que podemos dar a possibilidade às pessoas de fazer perguntas sobre o livro agora. Professor, professor, você pode ligar a câmera, desligue e ligue a câmera. Vou tentar. Ah, agora sim. Agora é possível ver você. Muito obrigado. Eu acho que é interessante se as pessoas têm perguntas. Facebook, eu vou ler as perguntas. Posso ler as perguntas? Eu tenho as perguntas em português também. Professor, por que você se foi da Palestina? Eu fiz o meu doutorado em Londres, em 1983. Eu viajei como estudante. Eu queria estudar e estudei em Londres. Conheci a minha mulher e eu voltei para tentar conseguir um trabalho, um emprego. E foi muito difícil, mas eu acho que eu nunca migrei, que eu nunca deixei o país. A minha família está lá. Eu vou todos os anos. A minha mãe está ali. Não foi possível ver a minha mãe devido à pandemia, mas eu visito a Palestina e eu estou em contato com muitas pessoas. Eu considero que teve sorte, porque eu ainda posso viajar muito e eu trabalho com universidades da Palestina. Eu nunca deixei a Palestina. Não psicologicamente,
Fisicamente eu trabalho em Londres, meu emprego está aqui, mas muitos palestinos deixaram o lar por muitas razões. Eu quero agradecer Frederic Sanderman, Sandra Rosa, Sanderman, todas as pessoas que assistem a doutora Sanderman. O, outra pergunta para o Dr. Daú. Memo vai lançar outros livros em português? Sim, temos o plano de traduzir outros livros sobre o conflito na Palestina ao português. Vai ser lançado, publicado em alguns meses. Muito obrigada. Tenho outra pergunta para o professor Massala. Há outros arquivos abertos sobre o movimento depois de que você escreveu o livro? Foram abertos outros arquivos? Eu tenho descoberto alguns documentos que foram abertos depois da publicação do meu livro, alguns anos depois, mas quase tudo que provém dos arquivos israelitas, depois da publicação do meu livro, de fato confirma no meu livro. O jornal publicou 20 anos depois da publicação do meu livro, e essa informação confirma os, o que eu descobri e também fortalece o que eu descobri, o que eu escrevi. Alguns documentos sobre 1948. Os jornalistas tentam eludir a discussão, tentam eludir a questão da premeditação. Só falam da exposição de 1948, mas não falam da premeditação. Só falam do conflito, do que aconteceu em 1948 e 48 e negam a realidade de um planejamento que aconteceu décadas antes. É impossível para eles admitir que antes de 1948 já existia maldade. Não reconhecem o que aconteceu antes de 1948, reconhecem poucas coisas e negam o debate antes do ano, devido ao aumento da antissemitismo, antisionismo. O movimento fica mais, aumentou, então é muito mais difícil analisar o passado. As pessoas não queriam falar de maldade, falavam dos fundadores do Estado do Israel, e essas foram as pessoas que planejaram a transferência.
os comandantes do exército israelita foram pessoas que fizeram a expulsão. Acham que o sionismo foi um fato menor nessa década. Houve uma ideia dominante, dominaram o exército israelita, também preferiram negar a verdade. A verdade, temos que falar sobre a verdade. De fato, publicaram alguns documentos, o fizeram 20 anos depois da publicação do meu livro, antes de 1948. Há muitos arquivos e a mídia liberal tentou focar-se nisso. Há uma tendência agora em Israel para tentar censurar. Então, há poucos documentos israelitas. Há um livro novo, aparentemente, mas o livro novo do que falam não é novo. Há uma tendência em Israel que se centra nas diferenças no debate interno, mas não falam do debate com o sionismo. Quando se fala dos refugiados, do sionismo, eles acham que é só uma questão interna. Os liberais israelitas pensam que é um debate interno e só pensam na corrupção da ocupação. Mas se observamos a eleição em Israel agora, os palestinos estão fora da, do contexto israelita. Não é mencionado pelas pessoas como se não existissem. O importante são os arquivos coloniais. O que os palestinos dizem não é importante para eles. Essas discussões liberais e israelitas são internas entre pessoas liberais e não tem a ver com as vítimas. Os liberais não falam dos refugiados palestinos, das vítimas, das pessoas desplaçadas por décadas, as pessoas indígenas, que não há nenhuma nação no mundo que tenha perdido 80% do território de uma só vez. A transferência tem existido durante décadas e estamos lutando pela união da nossa terra, nossa terra natal. Alguns israelitas que falam dos arquivos não falam dos
refugiados, falam de um terço dos palestinos. Eu acho que é uma apartheid e os progressivos, os realistas progressistas, ai- como Ilan Papi, falam do apartheid na faixa de Gaza. Não se fala de discriminação, do racismo sistêmico, o conflito não é sobre 1980 e 1948. Os israelitas querem normalizar a limpeza étnica e legitimizar a Nakba. Só é possível falar. O problema com a estratégia é que não funciona, porque os israelistas consolidam o conceito e em 10 anos vão falar da 10% dos palestinos, a metade, as pessoas não, os palestinos têm que ser compreendidos como pessoas indígenas na linha verde. Se você não tem uma visão dos palestinos como povo indígena que tem o direito de voltar à sua terra natal, então não vamos solucionar o problema, essa disputa. Esse é o coração do discurso liberal que não fala do discurso fascista, mas do discurso liberal, que fala de um aspecto que é de ocupação. Temos que voltar a compreender as pessoas em conjunto. Há milhões de refugiados palestinos que buscam voltar, que resistam a seu direito, lutam pelo seu direito à terra natal. E está relacionado com a ideia de que temos que voltar ao básico. Muito obrigada, professor. A sua resposta, a, a sua resposta tem a ver com outra pergunta. Para, tenho outra pergunta. Qual é a sua opinião sobre as eleições do Parlamento Palestino? E outra pergunta, há esperança para os palestinos nas eleições? Taú, você pode responder. As eleições terá- vão acontecer em Israel e também na Cisjordânia ocupada. Em ambos casos, não falamos de uma participação democrática autêntica em Israel. O- os partidos políticos fizeram consultas para garantir, fizeram um esforço para garantir que as forças palestinas não têm a possibilidade de formar nenhum bloco efetivo no parlamento. E se tivesse presença como tiveram no último parlamento,
nunca terão a possibilidade de participar no governo, de administrar. Democracia é, não é ter, ter presença no parlamento, mas ter, ter a oportunidade de ser parte da tomada de decisões. No Triângulo Norte, o que acontece agora em- entre os palestinos nessa parte de Israel não tem acesso aos mesmos direitos que os cidadãos israelistas. Então, voltamos à pergunta da legislação que foi aprovada alguns anos atrás. Israel declarou que é um Estado que tem direitos exclusivos, é um Estado para o povo judeu. As outras pessoas não têm direitos similares ou não têm os mesmos direitos. Então, as eleições justas com direitos para os palestinos em Israel, nesse contexto, não existe. Descalificam o 20% da população e não garantem o acesso aos mesmos direitos. Falamos de eleição, de ocupação, então não falamos de estados como o Brasil, o Peru, a Argentina, que tem eleições. Falamos de pessoas na ocupação. Israel diz que o partido não pode participar e se participa, não vamos reconhecer o partido. Então, são parte de uma coalição, por exemplo, se fosse parte de uma coalição, não vamos reconhecer esse partido. Então, a eleição, a validade com uma ocupação tem que ser questionada. Ter uma administração para os serviços públicos, a segurança dos serviços, dentro do contexto de uma cooperação entre a autoridade Ramallah e os israelitas e a possibilidade de brindar serviços como educação, saúde, mas não tem sentido, é inútil quando não podem formar parte da tomada de decisões na política internacional, se não é possível para eles utilizar os recursos, ou se não é possível trabalhar na faixa de Gaza, as eleições em Jerusalém agora são inúteis. Professor Nur, eu acho que falou do contexto das eleições e também falou do argumento. As eleições são problemáticas. Temos contextos diferentes. O conflito em Israel define a democracia. Os palestinos na linha verde que são eleitos têm que jurar a- ante o parlamento de Israel. Então, a instituição da discriminação é muito comum. Não pode
formar parte do parlamento se não juram lealdade ao Estado Democrático de Israel. O professor falou do contexto em Cisjordânia, as eleições com ocupação não têm sentido. É muito perigoso porque temos que a comunidade palestina tem que se comportar normalmente dentro do sistema israelita e reproduzem tecnicamente, legalmente, a legislação para garantir que a comunidade internacional não pense que os palestinos em Cisjordânia procurem o fim da ocupação. Cria a ilusão de um Estado palestino em Cisjordânia. Temos que expor a situação e essa situação é muito perigosa porque cria a ilusão de que os palestinos têm soberania, de que podem ter uma administração ou escritórios, mas na Palestina há um apartheid. Eu penso que as eleições são boas, que a democracia é boa. A democracia é uma maneira de resolver as diferenças, mas o perigo dessas eleições, as pessoas talvez formam parte do parlamento palestino e eram pessoas que eram membros do Hamas. Então, é uma situação muito perigosa que as eleições podem manter esta situação. A ilusão para a comunidade internacional de que há normalidade não existe porque há uma apartheid. Normalizam a tortura que acontece todos os dias. Não temos que normalizar a situação. Quando aconteceu a abolição do apartheid, tem que acontecer para que as eleições sejam possíveis. Não é possível normalizar a situação. Os palestinos, eles pensam que os palestinos normalizam a ocupação, as eleições normalizam a discriminação, a ocupação, porque os palestinos aparentemente têm a possibilidade de exercer a autodeterminação. Não é possível ter autodeterminação e ocupação. É uma contradição. É o objeto da luta palestina. Os refugiados palestinos estão excluídos da eleição. É uma exclusão dos refugiados. A eleição palestina contradiz a luta palestina e o direito à soberania. Não é possível ter uma eleição sem a soberania.
os israelitas têm soberania. É parte da propaganda israelita que cria a impressão de que as pessoas continuam com essas vidas, que podemos continuar e, de fato, fazemos parte desse discurso de que os palestinos têm acesso a seus direitos e é muito perigoso. É uma ficção da eleição que elude a luta palestina para a autodeterminação e o direito a retornar à igualdade para os palestinos. A igualdade para os palestinos, determinação para os palestinos, e é o coração dos direitos fundamentais das pessoas. Se ignorarmos os princípios fundamentais, outros países vão normalizar o que acontece. Muito obrigado, professor. Dr. Daoud, você respondeu a pergunta sobre a normalização e temos aqui o professor de Universidade de São Paulo, meu amigo. Muito obrigada, amigo, professor Sabu Chubra, Jocely Martins, também. Gostaria de agradecer BDS Brasil por ser o host do evento e também tenho uma pergunta, professor. O que você pensa sobre o Instituto de Estudos Palestinos? O Instituto em Beirut foi fundado por dois historiadores, Konstantin Zoek foi uma deles, em 1994, e foi muito importante a questão da história palestina, narrativa, na minha opinião. Quando falamos de Palestina, falamos da terra, das pessoas, do povo. História e narrativa palestina é uma grande parte em termos de documentar a história da Palestina e trabalhar na narrativa. Os palestinos que não têm uma narrativa. A narrativa é fundamental. Sem história, sem narrativa, não existimos, não é possível lutar, não podemos continuar. Há muitos livros e foi muito interessante. Não foi desenvolvido pela PLO, mas pelo, pelas pessoas, indivíduos, há muitos acadêmicos, pessoas que estudaram nos Estados Unidos e os palestinos são educados, são as pessoas mais educadas no Oriente Médio e contribuem a escrever a história da Palestina. Temos que fazê-lo. Temos o papel, tem publicações em árabe também, que foram traduzidas a inglês. Os palestinos temos que ter instituições de pesquisa, são as melhores do mundo para fazer uma diferença. As universidades na Palestina, as instituições acadêmicas
os intelectuais presentes em América Latina, em Washington, D.C., têm que trabalhar em conjunto para fazer as coisas de maneira coletiva. Temos que lembrar que há muitos acadêmicos importantes nas comunidades muçulmanas, ah, os palestinos não trabalham de só a sociedade civil, as instituições acadêmicas, a mídia, e hum, há muitas, a mídia tenta negar a Nakba, e eu penso que muitas pessoas em Beirut estão trabalhando de maneira conjunta. É um movimento muito importante para lutar contra a normalização. Há muitos intelectuais que fazem parte do movimento, e reunir-se, a colaboração é a parte mais difícil. Beirut tem feito muito nesse sentido, temos que fazer ainda mais. E também a tradução de muitos livros ao inglês, ao português, ao espanhol, outras línguas. E também a tradução do inglês a outras línguas em América Latina. Se requer muito trabalho para escrever um livro. Não temos que esperar a comunidade internacional, temos que unir forças para fazer uma grande diferença. Muito obrigada, professor. Another pergunta: como foi possível escrever o livro? O livro Expulsão dos Palestinos está disponível em português, no website da editora Sanderman, e também no site do Monitor de Oriente Médio. Não há mais perguntas? Muito bem. Doutor Daoud, professor Massala, algumas palavras finais para fechar o evento? Doutor Daoud, eu falo primeiro. Voltando o livro, a expulsão dos palestinos, o livro leva o leitor a 1970, e que o projeto, o conceito, o desenvolvimento do conceito, o objetivo, o plano foi a expulsão dos palestinos. A semente estava presente. Uma das coisas, é, espero que o professor fale disso, algo muito importante no livro foi a doutrina de Vladimir Jabotinsky, que foi uma relação importante na série de ideias para estabelecer
o processo de limpeza étnica e foi fundamental no desenvolvimento desse projeto na Palestina e a expulsão. Para concluir, se falam diferentes línguas, diferentes momentos. Temos, quando se fala que se da civilização ao povo das Palestina, que precisa uma força para civilizar o povo, há um discurso duplo. Temos que analisar todas as diferentes aspectos e as diferentes camadas para entender esse discurso. A população, a expulsão dos palestinos foi planejada, foi e continua após 40 anos. Muito obrigada, professor. Professor Massala. Eu acho que tudo foi dito, na minha opinião, a origem. Temos que voltar a 1948. A guerra, de fato, milhões de palestinos estiveram numa guerra de aço, estiveram presos. E isso é explicado no livro, a ideia. Na Cisjordânia, a concentração e incorporação de milhões de palestinos, a origem das ideias s- fazem parte do período que eu falei. Para compreender o conflito, os palestinos não têm que ter medo da verdade. Temos que falar da evidência. Houve muita propaganda e todas as coisas têm que ser expostas. A evidência, a precisão, os detalhes, na minha opinião, o livro é importante pelos detalhes, os fatos. Não só se fala de uma narrativa, a prova, a evidência do que aconteceu. E é possível acessar os documentos sobre o que aconteceu na Cisjordânia para ter uma visão crítica. É possível compreender o que aconteceu antes de 1948, graças ao livro. A tática mudou, as modalidades mudaram, os conflitos mudaram, as táticas também, estratégias mudaram, as doutrinas do sionismo, o que falamos, estão ali, estão descritas no livro. A importância do livro é que fala do passado, mas sobre o presente e demonstra que o passado é o presente. O passado é o presente. O passado está aqui, não é outro país.
os palestinos, a catástrofe, a pressão sobre os palestinos, a expulsão não desapareceu. Ainda continua, temos que compreender isso e vamos resistir à catástrofe. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Nurma Sala. A Dalia Brusta é o coordenador do de movimentos antifascistas no São Paulo, está aqui com nós e pergunta como é possível demonstrar a verdade e eliminar a história falsa sobre a Nakba. Falamos sobre isso no começo. Professor, você quer adicionar alguma informação sobre isso? Essa pergunta é para mim. Sim. Você pode repetir a pergunta? Como é possível falar a verdade para as pessoas e construir camadas na mídia ocidental sobre as questões palestinas? A educação é chave, não somente nas universidades. A publicação, o fomento da publicação das questões, falar da Nakba tem que ser debatido nas escolas, nas universidades. Não estamos fazendo suficiente, temos que falar com os palestinos nas escolas e temos que falar ao mundo, à academia, nos livros, a questão de ter cursos nas universidades, a mídia ilude o tema, mas estamos tentando contar a história, temos que continuar contando a história. A mídia tenta silenciar as vozes, mas há muitas questões e na América muitos ativistas de Black Lives Matter. Temos que trabalhar em conjunto, temos que hum, falar da história coletiva, da história palestina. Está melhorando o nível de estados, governos, cumplicidade e a mídia. Temos que ficar concentrados nos recursos, o que podemos fazer, as fortalezas. Também temos que aprender das experiências de outros grupos, como Black Lives Matter, que tem tido um efeito na sociedade em a questão de ignorar em Grã-Bretanha
Por exemplo, na Grã-Bretanha, há um mês da história negra, temos que falar da nossa história também. E tem uma origem no ativismo, temos que fazer atividades educativas, essa é a nossa fortaleza, essa é a nossa capacidade, resistência, e podemos fazer mais, fazer as coisas melhor. Não estamos perdendo a batalha, não estamos perdendo a batalha da história palestina, mas temos sucesso. Na minha opinião, é possível ganhar a batalha, especialmente na academia. Estamos desenvolvendo atividades, o que temos feito até agora demonstra que é possível ganhar a batalha. A batalha pela história é uma batalha que é possível ganhar. Muito obrigada, professor Nurma Sala, Dr. Daub Abdala. O livro A Expulsão dos Palestinos em português está disponível no site da editora Sanderman e do Monitor do Oriente Médio. Muito obrigada a, aos tradutores do livro, Teresa Bosco Ferreira. Eu gostaria de agradecer ao Bosco, Alamnadi, Pablo Bosco, editora Sanderman, pelo esforço para traduzir o livro ao português. Muito obrigada a todo o público que assistiu ao evento. Até logo, Palestina Livre. Espero ver vocês na Palestina, Palestina Livre.